Boa noite, gente. Boa noite, prezada igreja, prezados irmãos. Que o Senhor Jesus esteja conosco neste momento, que seu Santo Espírito esteja em nossos corações, realizando tanto o querer quanto o efetuar. Muito boa noite a você que está aqui neste momento e você também que nos permite entrar em sua casa através do canal do YouTube aqui da Igreja Central de Macaé. Rogo ao Senhor Deus que possamos ser nessa noite poderosamente abençoados, que o Senhor seja honrado e os nossos corações se encham de alegria e paz por ouvirmos a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias, a palavra de Deus, as Santas Escrituras, no Salmo 20. Salmo 20, que tem como título Oração a favor do Rei. É um salmo de Davi. E lá nós encontramos o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de suas destras. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aqui o salmista suplica a Deus, para que seus clamores sejam atendidos. E acredito que assim estão os nossos corações, suplicando a Deus para que o nosso clamor também seja atendido. E o Davi, do fundo do seu coração, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Ou seja, não existe poder neste mundo maior que o poder de Deus. Não existe segurança a não ser a segurança que advém do nosso Senhor Deus. Então, neste momento, eu gostaria de, com vocês, clamarmos a Deus através da oração. Portanto, quero convidá-los a nos colocarmos de joelhos para orarmos ao Senhor. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos em sua casa, este local separado, santificado, aqui colocado para meditação, para o louvor, para o estudo da palavra, um local especial, Senhor, no qual nos reunirmos para, como família, como povo, como igreja, clamarmos ao Senhor. Em Ti, ó Pai, queremos depositar todas as nossas esperanças. Em Ti, Senhor, rogamos que venha renovar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, para que nossos caminhos, nossas atitudes, ó Pai, o nosso pensamento sejam pensamentos de paz, sejam pensamentos de glória, pensamentos de vitória, pensamentos, Senhor, de que a cada momento Tu nos ouve, cuida de nós, está providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Neste momento te suplico que ouça o clamor de cada coração, de cada pessoa, de cada família, ouça o clamor do seu povo, ó Pai, e venha atender conforme a tua santa e boa vontade.
Obrigado por mais esta reunião, sobre a qual te pedimos a bênção vinda do céu. Imploramos a presença do seu Santo Espírito entre nós. Querido Pai, perdoai os nossos pecados, dai-nos a tua paz, a tua presença em nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite a todos, boa noite, Léo. Boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente. A palavra de Deus em Isaías 64, no verso 8, diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de Tuas mãos. Eu acredito muito que quando nos colocamos às mãos de Deus, Ele nos molda de acordo com o que Ele deseja. Mas se nós tivéssemos algum pouco poder de pedir a Ele para ser usado, acredito que nós pediríamos para ser usado no que mais agradasse ou que mais fosse útil, sermos peças úteis nas mãos desse oleiro, né? Vamos cantar um hino agora que chama Vaso de Honra, que acredito que é um excelente posto para sermos um barro, um vaso de honra nas mãos de Deus.
Nós vamos continuar com essa temática, né, de vaso nas mãos do olheiro, de transformação, né, de clamor a Deus para que Ele nos transforme, para que Ele nos mova a pessoas melhores, a pessoas qualificadas ao reino dos céus, né, a viver com Ele eternamente. Então nós vamos cantar nas mãos do olheiro nesse momento. Vamos cantar com entusiasmo. Esse sino é lindo. E vamos clamar, continuar clamando por transformação de Deus.
Boa noite, queridos irmãos. Que prazer estarmos mais uma vez na presença de Deus, ou aqui na igreja, ou na sua casa, onde você estiver. Esse é um momento muito importante de nossos cultos, um momento de ofertar a Deus. E 2 sentimentos devem preencher nosso coração nesse momento. Um é a gratidão, porque creio que Deus, ao institucionalizar o dízimo, e é que um objetivo dele é que quando nós devolvêssemos o dízimo, nós reconhecêssemos que tudo que temos é Ele quem dá. E reconhecendo isso, que sejamos gratos a Ele por tudo que temos, por todos os nossos recursos, pela força física que Ele nos dá para conseguir e pela oportunidade que temos de conseguir esses recursos. Um outro sentimento é a alegria de ofertar e de participar da distribuição da mensagem de Deus ao mundo. E, pensando nisso, eu queria ler com vocês o que está escrito na 2ª Carta de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E eu convido a você que está aqui na igreja, e você que está em casa, a ofertar a Deus, devolver o seu dízimo nesse momento. Se você está em casa, vai aparecer um QR Code aí na tela, que você pode acessar, e ali tem todos os canais que você pode devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta. E aqui na igreja nós vamos cantar um hino. Enquanto estivermos cantando, você terá a oportunidade de ofertar a Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-Te por onde for. Oremos. Querido e bom Pai que estás nos céus, somos muito gratos a Ti, Senhor, por tudo que nos concede, por tantas bênçãos e por, Senhor, nos dar tudo que temos. Tudo que possuímos, tudo que temos, Senhor, vem de Ti e é Teu, Senhor. E por isso somos muito gratos. Queremos também, Senhor, Te agradecer por fazer parte, Senhor, da pregação do Evangelho neste mundo. Com nossas ofertas, podemos participar disso, Senhor. E pedimos que essas ofertas e que esse dízimo possam apressar a sua volta, a volta de Jesus para nos buscar. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos, eu sou o Léo, e esse aqui é o Miguel Ângelo, é o pequeno cantor, né? Nós vamos cantar uma música, ele vai ficar aqui, eu vou ficar ajudando ele aqui sentado, que fala do poder de Deus, que Deus nos usa, a despeito do nosso tamanho, da nossa força, né, Miguel? Ele nos usa, e com ele nós nos tornamos fortes, e até heróis, amém? Sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer, pense no que eu posso fazer através de você. Uma boa noite a todos. Eu me chamo André e quando recebi o convite, pedi a Deus que me desse, um texto para que nós pudéssemos refletir esta noite, falando sobre oração. E o texto está em Lucas, no capítulo 18. Acho que nós podemos abrir nossas Bíblias lá. Lucas capítulo 18, vamos ler somente alguns versos deste capítulo. Aqui nos mostra a parábola do juiz iníquo. Todos acharam? Lucas capítulo 18, do verso 1. Vamos ler apenas até o verso 8. E aqui nós vemos Jesus Cristo mais uma vez contando uma história. Ele diz o seguinte, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever é como se fosse uma obrigação, não é isso? Mas aqui nós estamos falando sobre obrigação da maneira boa, não a maneira pejorativa de obrigação. Obrigação porque não podemos viver sem isso, não podemos viver sem oração. E se quisermos vitórias, é somente através da oração. E o mais interessante nesse primeiro verso, ele diz o seguinte, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outra tradução diz nunca desanimar. Muitas das vezes nós ficamos orando sobre alguma coisa muito tempo e acabamos desanimando. Quantos de nós não desanimamos sobre alguma situação da nossa vida? Achamos que
pode demorar, ou achamos que se depender de nós nunca vai acontecer, mas Jesus aqui nos dá esta receita para nós orarmos e nunca desanimarmos. Verso 2, ele começa então contando a história. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela dizia: faz-me justiça, não é? E outra tradução diz isso. E eu pergunto para cada um de nós: será que nós temos um adversário? Nós temos alguma causa que podemos apresentar diante de Deus para que Deus possa julgá-la? Nós temos alguma luta? E a grande pergunta é: o que estamos fazendo diante dessa luta? O que estamos fazendo diante desta causa? Não é? Eu creio que todos nós temos o mesmo adversário. Desde quando ele foi expulso do céu, não é? Ele já começou a ir completamente contra toda a criação de Deus. E principalmente contra nós. Quando Deus, ele nos dá uma bênção, e quando Deus, ele é justo para conosco, automaticamente, Satanás, ele se volta contra nós, o nosso adversário, né? Para que nós não possamos usufruir das benesses que Deus, ele tem dado para cada um de nós. Mas vamos continuar ali, verso 4. E ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. E então disse o Senhor. Jesus diz o seguinte: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus, muitas das vezes, ele pode até demorar em nos atender. Ele tem esse direito. A única coisa que não pode acontecer é nós desanimarmos quanto às nossas lutas e às nossas petições e desanimarmos e deixarmos de lado. Isso não pode acontecer, jamais. Aqui, Jesus Cristo está mostrando para nós uma receita muito importante, que é a receita da perseverança. Devemos perseverar. E outra observação que ele deixa aqui, ele diz bem claro: será que Deus não fará justiça àqueles que a Ele clamam dia e noite? Estamos clamando a Deus de dia e de noite? Estamos fazendo aquelas orações incessantes, não aquelas orações automáticas que muitas das vezes nós fazemos de 2, 3 minutos, mas não. Jesus Cristo aqui está colocando bem claro, se nós estamos dando tempo a essas petições, se nós realmente estamos clamando, não estamos apenas pedindo. Aquela mulher, aquela viúva dessa parábola que Cristo nos conta, aqui diz que ela clamava para aquele juiz. E ele, sendo uma pessoa injusta, que nem a Deus temia, nem a homem nenhum, a atendeu. Quanto mais o nosso Pai Celestial, não é? Que é rico em misericórdias, um Pai que nos ama, com certeza Ele também irá nos atender. E Cristo ali, Ele responde no verso 8, Ele diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus, Ele irá nos atender, se nós fizermos aquilo que justamente Ele pede, se nós clamarmos a Ele com todo o nosso coração, se nós rasgarmos o nosso coração. Aqui no livro Parábola de Jesus, tem uma observação para nós muito importante. Aqui diz que Cristo nada mais anela que redimir do domínio de Satanás a sua herança. Todavia, antes de sermos libertos do poder de Satanás exteriormente, precisamos ser redimidos do seu poder interior. O Senhor permite provações para sermos purificados do mundanismo, do egoísmo, de traços de caráter grosseiros e não semelhantes ao de Cristo. Ele tolera que passem sobre o nosso ser as águas profundas da tribulação, para que o conheçamos, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, para que nós experimentamos o desejo intenso de ser purificados de toda contaminação e saiamos da prova mais puros, mais santos e felizes. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós saiamos de todas essas provas puros, mais santos e felizes. E não importa qual prova seja que nós possamos estar passando nesse momento, não importa qual seja a sua luta, entregue
a Deus. Clame a Ele. Contenda com Ele. Converse com Ele. É isso que Ele quer. Tanto que Ele diz, não é? Vinde, pois, e arrazoemos. Não é isso que Ele diz? Ele nos convida a fazermos isso. E é nesse momento que nós iremos, é isso que neste momento nós iremos fazer. Gostaria de convidar, não é, a igreja e aqueles que estão em casa a nos ajoelharmos nesse momento. E cada um de nós vamos mentalizar, não é, a causa que nós estamos passando, os problemas que nós estamos passando. Timóteo disse que nesses últimos dias nós iremos passar por tempos difíceis. Iremos ter dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Então vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus nesse momento. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos nesse momento aqui. Está aqui um pouco do seu povo, de joelhos, e nesse momento, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti e entregamos em Suas mãos, Senhor, todos os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos anseios, os nossos temores, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o único que pode atendê-los. O Senhor é o único que pode resolvê-los, porque sabemos também que sem Ti nós não podemos fazer nada e não somos nada. Senhor Deus, nós conhecemos as nossas limitações, por isso nós lhe pedimos que o Seu Santo Espírito esteja sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, dando-nos sabedoria para termos discernimento, em sabermos quando é o momento certo de nós agirmos e quando o Senhor está agindo em nosso favor. Dê-nos, Senhor Deus, todos os atributos necessários para sermos, assim como Cristo Jesus, sermos semelhantes ao Seu Filho aqui na terra, Senhor Deus, porque o mundo está escuro, o mundo precisa de ser refletido pela a Sua luz, que nós possamos ser esses portadores de luz, que através de nós, muitas pessoas possam vir a Te conhecer e assim entregar-se totalmente aos Seus pés. Pedimos, Senhor Deus, perdão sobre todos os nossos pecados. E nesse momento, Senhor Deus, eu entrego, Senhor Deus, a vida de cada um que está nesse momento, tanto ligado pela internet como está ajoelhado aqui também. Todas essas bênçãos nós lhe pedimos e agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas somente nos méritos do Seu Filho amado Jesus. Amém. Sim. Boa noite, queridos. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, por vocês estarem aqui nesta noite, e que nesta noite nós possamos ouvir a voz de Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e esteja também com aqueles que estão de casa assistindo ou que porventura venham assistir futuramente. Eu não me considero uma pregadora. Quando Jader me convidou, eu fiquei pensando 1000 coisas e tinha alguns aspectos da vida de Jesus que eu gostaria de falar. Pensei tanto sobre isso. 15 dias, exatamente, eu fiquei pensando sobre isso. Por fim, era tão rico o tema, que eu, então, botei na gaveta e resolvi, então, que ia falar não apenas de Jesus, mas de 3 amigos dele. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias.
no livro de Jeremias, capítulo 40. Jeremias 40. Bem, nós vamos conversar aqui sobre Daniel, Jeremias e Nabucodonosor. É ele mesmo, aquele rei que invadiu Israel e fez Israel, o povo de Deus, cativo. Bem, vamos a mais uma palavra de oração. Oremos, então. Querido Deus, nada sou. Sou como vaso, Senhor, em Tuas mãos. Assim é meu desejo que assim seja. Que Tu me uses, Senhor, neste momento, não apenas a mim, mas que a cada uma das pessoas que aqui estão e que estarão ouvindo a Tua palavra, que isto seja, Senhor, para a Tua glória eterna e para a salvação de Teus filhos. Lhe suplico, Senhor, não porque haja nenhum mérito em mim, mas porque confio no sangue de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Bem, Jeremias, Daniel e Nabucodonosor. Vamos ler o verso 1, de 1 a 4 de Jeremias. Ali está, né? Na minha Bíblia, a minha Bíblia é a King James, né? Está assim. Então, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo conduzidos para o exílio em Babilônia. Bem, vamos ficar aqui só nesse verso por enquanto. Por que será que Jeremias estava preso, acorrentado na sua terra, pelo seu povo? Já pensaram nisso? E o comandante da guarda, ele havia recebido expressamente, ordem expressa do chefe da nação babilônica, Nabucodonosor, para tratar bem a Jeremias. No verso 2 de Jeremias 40, diz assim: o comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse: foi Yahvé, o teu Deus, que determinou esta catástrofe sobre este lugar. Imagina. E o Senhor cumpriu e fez com que tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecaste contra o Eterno e não obedecestes à sua voz e palavras. Vamos ficando aqui. Bom, Jeremias foi chamado por Deus. Uma curiosidade: o nome Jeremias é aceito dois significados. Um deles é que Jeremias significa lançado. Lançado. Do tipo assim, lançado numa terra hostil para ser missionário, para pregar mesmo. E o outro significado, provável significado, que os teólogos aceitam, é que Jeremias significa exaltado. Ao final, nós vamos ver o que esse nome foi para Jeremias, o profeta. Vamos voltar aqui. No capítulo 39 de Jeremias,
do verso 11 ao 15. Verso 11 ao 13. Vejam a ordem de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha dado ordens expressas contra Jeremias ao capitão Nebuzaradã nos seguintes termos. Foi bem dito mesmo. Não foi uma inspiração como Deus faz com os seus profetas. Ele determinou. E ele disse: leva-o e cuida bem dele, e não lhes cause mal algum, mas atende-o no que te solicitar. Até aí, somente. Bem, por que será que Nabucodonosor lembrou de Jeremias? Ele estava lá em Babilônia e Jeremias estava ali em Judá, em Jerusalém. E Nabucodonosor deu essa ordem a ele. Vamos observar também que no capítulo 37, não vamos lê-lo agora, porque é um tanto quanto extenso. No capítulo 37 de Jeremias, ele é encarcerado. Antes, no 36, verso 5. Isso eu gostaria que o Gabriel colocasse para nós. Jeremias 36, verso 5. No capítulo 36, Jeremias está escrevendo uma mensagem para o rei. E ele não pode ir pessoalmente ao templo. Ele passou, se vocês observarem, eu acho que é aconselhável, é muito bom que se leia esse livro totalmente, é muito rico. Bom, e ele já havia passado por muitas perseguições, muitos problemas, até que foi proibido de entrar no templo. E ele estava escrevendo uma mensagem para o povo, e no verso 5 ele diz: depois Jeremias ordenou a Baruque que estou proibido de entrar no templo do Senhor. Jeremias, entre tantas outras coisas que ele passou, ele foi impedido de entrar no templo do Senhor. Bom, o que isso tem a ver com Nabucodonosor, com Daniel, com eles serem 3 amigos? Vamos a Daniel, capítulo 2. Em Daniel, capítulo 2, nós temos a história do sonho de Nabucodonosor. Não é? É um capítulo que todo mundo conhece, a gente já ouviu essa história dezenas de vezes, não é? Talvez mais, nem sei. Bem, o rei, não vamos ler todo o capítulo. O rei teve um sonho enigmático e ele ficou lá encasquetado com o raio do sonho. Ele pensava, não entendia o que significava. Então, quem era Nabucodonosor? Ele era apenas um rei do mundo, só isso. Ele era o rei que vencera a nação de Israel e que tinha levado cativo, na primeira leva, alguns dos seus príncipes, não é? E naquela época, quando as batalhas eram travadas, as nações se achavam que quem havia vencido era o Deus deles. Então, na cabeça de Nabucodonosor, o Deus de Babilônia, Marduk, venceu o Deus de Israel. Então, quando ele tem esse sonho, ele vai perguntar para quem? Para os sábios de Israel? Lógico que não.
Vai perguntar para os sábios que professavam a mesma fé que ele. Afinal, o Deus deles havia vencido o Deus de Israel. Bom, então ele convoca os sábios, e esses sábios não conseguiram decifrar o sonho e nem sequer dar a interpretação. Nabucodonosor, ele malandramente não contou o sonho para os magos, para não ser enrolado. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas interpretando sonhos aí? Você conta o sonho e eles vão dando a interpretação que lhe convém, né? Então, Nabucodonosor não queria correr esse risco. Chamou os magos dele e queria que eles contassem o sonho e a interpretação. Esses magos até tentaram dar uma enrolada, mas não conseguiram. Bem, e então o Nabucodonosor ficou enfurecido e decretou, fez um decreto de morte contra todos os sábios e magos do seu reino. Entre eles estava Daniel e seus amigos, que nada sabiam do fato. Quando Ariote chegou na casa de Daniel e seus amigos e disse: olha, Daniel, nós viemos aqui te matar. E Daniel, então, sabiamente, ponderadamente, perguntou: mas o que houve? Por que o rei está tão enfurecido? O guarda, o capitão, contou para Daniel o que aconteceu, e Daniel, então, pediu um tempo para Ariote. Pediu um tempo e foi aos seus amigos orar a Deus, suplicar que Deus, na sua misericórdia, decifrasse o enigma. Então, chegamos a Daniel 2, verso 27 e 28. O que diz ali? Bem, e na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que fosse desvendado, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem astrólogos, ou místicos podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Observe que o Nabucodonosor achava que o Deus Marduk, que era o cara, né? o bambambam, o Deus, né? E Daniel, antes de revelar o sonho, ele faz questão de dizer para Nabucodonosor: olha aqui, rei, não tem essa de Marduk ou de quem quer que seja, que tem uma lista enorme de deuses da Babilônia. Quem pode revelar mistérios é o Deus dos céus. Bem, Daniel, quando citou isso aí, nós vemos uma relação. É muito lindo isso, gente. Eu não descobri isso sozinha, não. Eu achei que ele descobriu primeiro. E gostei tanto que trouxe aqui. Bem, esse verso que Daniel usou aqui, ele está bem relacionado com Isaías 46, de 8 a 10. Vou aproveitar a cola aqui do Brits. Isaías 46, de 8 a 10. Bom, vejam só. Lembrai-vos disso e considerai. Trazei-o à memória ó transgressores. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada nem ninguém a mim se compara. Então, Daniel estava dizendo isso para o rei, que não há outro Deus como nosso Deus, o Deus dos céus.
não é? Foi a primeira vez que aparece aqui na Bíblia Daniel dando estudo bíblico para Nabucodonosor, percebe? Né? Ele estava ensinando a Nabucodonosor quem era o Deus dos céus, que Deus ele servia. Mas imagina a cabeça de Nabucodonosor. Ele se achava, e ele tinha razão para se achar, ele estava vencendo todo mundo. Ele venceu a nação. Como é que aquele menino, que petulância, achar que o Deus dele é mais importante, mais forte, mais poderoso que o Deus de Nabucodonosor. Ele ficou com aquela coisinha lá, a pulguinha atrás da orelha, mas ele honrou a Daniel, né? Nós conhecemos a história. Ele ofereceu, então, a Daniel o cargo de governador, o colocou como mestre, né, como chefe de todos os sábios. Ele fez tudo isso, mas ele não estava convencido de que Deus era o Deus dos céus. Observe que, quando ele fala com Daniel, ele fala que para honrar o Deus de Daniel. Ele não, a Bíblia fala sobre isso, diz dessa maneira. A gente lê a Bíblia, vai passando batido sobre alguns pontos, alguns detalhes, as vírgulas, os após, as frases, os advérbios que vão sendo colocados, esclarecem muitas coisas. Bom, mas, no capítulo 3 de Daniel, nós vemos o quê? Um rei construindo uma estátua. Vamos lá, vamos deixar na tela, Brice, o capítulo 3, de 14 a 15. No capítulo 3, Nabucodonosor mandou erguer uma estátua totalmente de ouro, e nós sabemos que a estátua ela foi compartimentada. A cabeça era de ouro e era o rei, o resto não, ele passaria. Ele passaria, né? E apenas a pedra que esmiuçaria os pés seria do reino que não passaria jamais. Nabucodonosor não queria saber disso. Ele ouviu Daniel, ficou grato pela interpretação, mas não aceitou isso, não. Tanto é que ele fez uma contrafação, uma estátua toda de ouro, e nas medidas dos reis, dos deuses de Babilônia. 6 côvados, 60 côvados, não é? Mas observe também um detalhe que, no episódio da fornalha, os amigos de Daniel estavam sozinhos lá. Daniel não estava. Por quê, né? Eu penso que o rei ficou lá encasquetando, pensando com ele, e vou fazer uma estátua, mas eu não vou querer que Daniel veja isso. Mandou Daniel numa missão, e quando Daniel voltou, já havia acontecido. Bom, então, no verso 14 e 15, Nabucodonosor, depois que os meninos ficaram de pé lá, bravamente, os únicos que não se curvaram, e que foram trazidos à presença do rei, Nabucodonosor, então, lhes questionou, verso 14, e dizendo: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis
e adoreis a estátua que fiz. Dai, portanto, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E aí ele fala exatamente o que ele pensa. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Ele ainda não confiava que Deus era poderoso para livrar aqueles meninos. Bom, aí suponho que Daniel tenha voltado. Meu texto aqui está travando. Bom, quando Daniel voltou, ele deve ter contado para Daniel, né? Daniel, aconteceu isso, eu fiz isso, e botei lá seus amigos na fornalha, e o seu Deus, Daniel, foi lá e livrou, não é? E Daniel, provavelmente, isso aqui não está muito... Isso é o que eu penso, né? Daniel, provavelmente, deve ter apresentado para Nabucodonosor o verso de Isaías 43, verso 2. É um verso que a gente conhece bastante. Quando passares pelas águas, vamos lá. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chuva, nem a chama arderá em ti. E nós sabemos que foi exatamente assim que aconteceu com aqueles meninos, né? Não saíram nem com cheiro de fumaça, imagina. Louvado seja Deus. Não é isso? Voltemos, então, ao livro de Jeremias, no capítulo 39, verso 11 e 12. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado ordens expressas contra Jeremias ao capitão Nebuzaradã, nos seguintes termos: leva-o e cuida bem dele, não lhe causes mal, mas atende no que te solicitar. Aqui está bom, não é? Observamos que, na época que Nabucodonosor deu essa ordem para o seu soldado, já era a terceira invasão que ele fazia a Jerusalém. Vamos aqui agora ao capítulo 40, de 1 a 4, e vamos prestar bem atenção no verso 3. Então Iavé dirigiu sua palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramã. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo conduzidos para a Babilônia. O comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse: foi Iavé, teu Deus, que determinou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor o cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecaste contra o Eterno e não obedeceste a tua palavra. Deus, na sua essência, é amor. Mas Deus, no amor imenso que Ele tem por nós, Ele é justiça. Não é? Vamos observar aqui, que... Volta o verso 3 para mim, Gabriel. O Senhor cumpriu e fez como havia profetizado. No mesmo capítulo de... Não precisa botar lá, só vou citar. No mesmo capítulo 39 de Jeremias... Perdi aqui.
Jeremias, quando é libertado, ele, no verso 15, ele mesmo diz que ele recebeu essa profecia do que ia acontecer com ele, Jeremias. Diz assim, ó, a palavra de Yahvé tinha vindo a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda, com a seguinte orientação: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, assim adverte o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: eis que estou para cumprir as minhas palavras sobre a cidade, por meio de uma grande desgraça, e não com prosperidade. Porque havia falsos profetas que estavam pregando que Israel, que Jerusalém, que Judá poderia vencer a Babilônia. Então, Deus deu a profecia a Jeremias, falando não só sobre o que ele ia cumprir a palavra dele, mas sobre o próprio Jeremias. Ele diz assim: e naquele dia todas as minhas profecias se cumprirão. Final do verso 16. Contudo, verso 17, eu com toda certeza te salvarei naquele dia, assegura o Senhor, e não serás entregues nas mãos dos homens a quem temes. Ele tranquilizou Jeremias quanto o que ia acontecer com ele. E quando chega no verso 40, a gente vê que, no capítulo 40, a gente vê que o capitão cumpre a ordem recebida de Nabucodonosor e livra Jeremias das mãos daqueles que os perseguiam. Nós vemos aqui, nesse pequeno estudo que a gente está fazendo, o Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um jovem temente a Deus, que conhecia as Escrituras, que estudava a Bíblia. Ele servia a Deus e conhecia a Deus. Ontem, na escola sabatina, a gente falando de amar a Deus, o que é amar a Deus é isso. Daniel amava a Deus acima de todas as coisas, acima do cativeiro, acima da saudade da sua pátria, acima de todas as coisas. E ele entendeu que ele estava ali porque Deus queria que ele estivesse ali. Dentro do livro de Jeremias, tem uma parte que está escrito claramente, mensagem de Jeremias aos exilados. E ele dá que conselho? É no capítulo 29 que tem isso aí. A gente pega o capítulo 29 e a gente gosta do verso 11. Eu é que sei, não é? O que eu tenho para vocês. Vamos ver, ler na íntegra. Vamos ao capítulo 29. Vamos ao capítulo 29 de Jeremias. Mensagem do profeta aos exilados. É isso aí. Jeremias mandou a Jerusalém, aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Bom, a gente não vai ler ele todo, né? Mas, na síntese, vamos ao verso 5, Jeremias, na mensagem, diz assim, ó, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares. E no verso, não me lembro exatamente do verso que está aqui adiante, mas nesse trecho ele cita que serão 70 anos. Então, para o povo ficar ali direitinho, se submeter, porque isso era resultado da transgressão do povo. A gente não pode ficar simplesmente achando que Deus é amor no sentido de que perdoa tudo. Não é assim. Deus é amor e Ele quer que você se salve.
mas ele é justiça por ser amor. É muito importante isso, gente. Bom, vamos voltar a Daniel. Detalhe, a gente pode lembrar agora do significado. Nós vamos para Daniel 4, tá, Brits? Obrigado. Lembrar agora do significado do nome de Jeremias. Lembra? Jeremias foi lançado como profeta. Passou por tudo, gente. Passou por tudo. E, por fim, ele foi salvo no capítulo 40, a mando do rei da Babilônia, não é? Então, o significado do nome dele se cumpriu. Ele tanto passou o período de perrengue, de dificuldade, de perseguição, quanto ele foi exaltado ao final. Bom, então vamos agora a Daniel, capítulo 4. Primeiro a gente vai ler de 1 a 3. É pena que a gente já está avançado em hora, né? Porque é rico demais este capítulo. O capítulo 4 começa com o rei Nabucodonosor. O título desse trecho é O Segundo Sonho Alarmante do Rei. E ele começa narrando que depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações. Ele aqui já está falando para todo mundo, e ele já fala com linguagem de crente, vê? Paz e prosperidade, não é? Pareceu-me bem divulgar os sinais e maravilhas. Ele lembrou do tempo que ele estava, que o sonho da estátua, a fornalha, ele se lembrou dessas coisas todas. E então, pareceu-me bem necessário divulgar os sinais e maravilhas que lá, Deus, a mesma palavra que Daniel usou lá, o Altíssimo, chamando Deus de Altíssimo. Estava bem convertido já aqui, né? Ou quase. Chamando Deus de Altíssimo. Quão magníficos são os seus sinais, no verso 3. E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre. Em algumas traduções, fala do reino sempre eterno. Não é linguagem nossa, de crente, não é? Era Nabucodonosor, nosso irmãozinho Nabucodonosor. E o seu domínio permanece de geração em geração. E ele, então, vai falando do sonho que ele vai tendo, que não é um sonho tão bom. Daniel depois vai esclarecer esse sonho, e Daniel suplica ao rei que se arrepende. Depois vocês leiam em casa esse trecho, é muito lindo, muito lindo. No verso 8, fica claro que ele aqui ainda não está totalmente convertido. Diz assim, por fim veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel. E creio que o Espírito dos santos deuses está nele. Observe, Nabucodonosor aqui ainda estava assim, estava crescendo em graça, né? Mas ainda não estava tudo. Bom, já no verso 34 e 37, já passou o tempo, porque nesse sonho que ele teve, é profetizado que ele iria viver como animal, ia comer capim mesmo. E ele foi. Ele perdeu o juízo e ele foi. Ele passou 7 anos. Mas o reino dele foi preservado.
E quando ele voltou, no verso 34, ele começa a falar sobre isso. No verso 28, cumpre-se a revelação de Daniel, a partir daí. E no verso 34, o rei volta ao juízo e louva a Deus. Vamos ler. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. Ele estava reconhecendo que ele, Nabucodonosor, o reino dele não era eterno, somente Deus. Ele, do tempo que ele se sentia o rei de tudo, ele se viu servo do rei do universo. O reino, sim, o seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Lembra que a gente cantou no início? Vaso de honra nas mãos do oleiro. É isso, gente. E interessante que Nabucodonosor, essas palavras que ele está usando aqui, não são palavras dele, não. Essas palavras, ele cita Jeremias não, cita Isaías. Ele cita o profeta Isaías. Bom, vamos continuar. Todos os povos são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos, os anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade. Ou questioná-lo dizendo, explica-te, por que ages assim? Tem um verso de Isaías que fala sobre isso. Pode o caco dizer para o vaso, por que fazes assim? Não pode. Sim. Naquele momento, voltou-me o bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo. Louvado seja Deus. Todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nas mãos do oleiro, somos quebrados para ser restaurados. Tem momentos que precisamos ser quebrados para nos tornarmos vasos novos, para sermos vasos cheios de bênção. Nabucodonosor foi quebrado. Foi quebrado e restaurado. Nós aprendemos, entre outras coisas aqui, eu tirei de lição no provérbio está escrito lá, a soberba precede a ruína. Outra, às vezes precisamos ser quebrados para ser refeitos pelas mãos do oleiro. E o testemunho de um jovem que ama verdadeiramente a Deus, conhece a palavra, pode influenciar os reis da terra. Eu rogo a Deus que a gente volte a ter amor por estudar a palavra. Não simplesmente leia, não. Que a gente observe cada detalhe, cada entrelinha, e fazer essa correlação. As Bíblias de estudos têm, normalmente, um apêndice que te leva a outros versos correlacionados àquela história que está sendo contada ali. Isso enriquece demais, demais. Vamos procurar estudar mais, a não pegar só enlatado.
não acredita no que eu estou dizendo, não. Vai lá na Bíblia buscar, pede sabedoria a Deus, e Ele dá. Dá. Eu ainda tenho demais para aprender. Não tem nem como dizer, a Bíblia é inesgotável. E todas as coisas que Deus pede de nós, que Cristo pede de nós, Ele fez primeiro. Ele é primeiro em todas as coisas. Vou confessar para vocês que a minha primeira ideia de trazer um estudo hoje para vocês era baseado nisto, de que tudo que Cristo oferece, Ele é. Mas eu me deparei com uma gama tão grande que não dava tempo. E eu quero estudar mais sobre isso. Mas saibam que todas as coisas que Deus pede de você, que Deus oferece a você, Ele é na essência, especialmente amor. E na angústia, nos desertos que a gente vai passando, porque no deserto há crescimento. Na bonança, nem sempre. Nos desertos, nas tentações, Deus nos resgata, porque Ele é a solução, Ele é a salvação. Vamos ouvir o Léo cantando agora, esse hino tão inspirador, que um dia quero trabalhar mais sobre ele. E que Deus tenha misericórdia de nós, como Ele tem, que Ele seja realmente amor em nossas vidas. Amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Espalha barro que ainda falta
tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido da cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Amém. Oremos então. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque ainda temos a possibilidade de estudá-la, de nos reunirmos, porque ainda Tu falas ao nosso coração. Querido Deus, que sejamos, Senhor, vasos de honra, assim como, Senhor, Daniel e Jeremias foram vasos de honra em Tuas mãos. Nabucodonosor foi o vaso quebrado e restaurado, Senhor. Que nós, os Teus servos, aqueles que dizemos, Senhor, que professamos o Teu nome, possamos honrá-lo verdadeiramente. Faça com que tenhamos cada dia mais sede do Teu poder, sede da Tua palavra, sede do Teu conhecimento. E que recebamos Cristo em nossas vidas, porque tudo o que precisamos, Senhor, Ele é. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, a todos os seus filhos, especialmente aqueles que aqui estão ouvindo e que ouvirão esta palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, eu lhe suplico. Amém.